Esta série não tem como objetivo a gente ficar lambendo as feridas, não tem como objetivo a gente ficar andando com muletas emocionais. O objetivo desta série é definir aquilo que somos. O que somos? Nós não somos aquilo que a gente passou na vida. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos filhos de Deus. E com isso somos chamados a viver como filhos de Deus. Por isso, contra as mentiras do diabo, nós temos as verdades que curam. E essa é a proposta da série, para nos apropriarmos dessa obra que foi feita na cruz e vivermos com uma vida plena, com uma vida sadia e sã diante do Senhor. E nós temos alguns livros que serão usados como referência por todos que estarão ministrando aqui. E um dos livros que eu gostaria de recomendar é um livro muito bom do pastor Jorge Mitian, Curados pela Palavra. E nós compramos um tanto desse livro para a série. Ele está sendo disponibilizado ali para a gente poder adquirir por um valor praticamente de custo. Só colocamos o valor do frete em cima para que você possa adquirir. Tem alguns grupos que estão fazendo leitura compartilhada desse livro simultaneamente, estão sendo muito abençoados. Então, eu quero recomendar esse livro. Nós temos outros materiais ali também para você adquirir. Então, nós vamos dar início hoje à série com o tema Fortalezas Espirituais. Fortalezas Espirituais. E por que a gente quer entrar nesse assunto? Por que a gente vai falar sobre fortalezas espirituais? Eu te pergunto, quem nunca foi ferido? Quem nunca passou por um momento de ressentimento, de tristeza profunda, de abatimento? Quem nunca sofreu, quem nunca se sentiu traído? Praticamente todos nós. E um dos maiores desafios que enfrentamos dentro da tricotomia que nós somos, de corpo, alma e espírito, é manter a integridade da nossa saúde física, emocional e espiritual. Porque ela reside na forma como nós permitimos que essas coisas sejam tratadas por nós. Quando elas não são bem trabalhadas, nós permitimos que essas situações que passamos, que esses traumas, que essas feridas se tornem a base e determinem a nossa maneira de ser, se tornem o padrão da nossa personalidade e estilo de vida. Mas compreender somente as nossas feridas, isso não basta. Viver o complexo do ferido, queixando sempre que a vida é injusta, não é esse o propósito de Deus para nós. Na realidade, Jesus veio para nos livrar dessas queixas autodestrutivas. Jesus veio para trazer libertação e para acreditarmos que a nossa vida não fica no nada. Não, nós somos chamados a um abraço seguro de Deus que restaura a nossa identidade como filhos de Deus, porque essas feridas deformam a nossa identidade. Mas quando estamos centrados em Deus e na Sua palavra, nós somos restaurados na nossa identidade de filhos de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, leremos do versículo... Vou pedir que você coloque em pé, para a gente ter reverência na palavra de Deus, ou seja, a partir de agora vamos evitar todo tipo de movimentação da carne, tudo aquilo que não seja imprescindível, para que estejamos concentrados e também não desviemos a atenção daquelas pessoas que estão próximas a nós. 2 Coríntios 10, 3-5, na Nova Versão Internacional, diz assim: Pois embora vivamos como os homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E agora nós pedimos que sejam iluminados os olhos do nosso coração
e que a gente receba espírito de sabedoria e revelação para o pleno entendimento da Tua palavra. Que nada venha a desviar a nossa atenção, mas que o Senhor faça uma obra agora de restauração em cada coração, que o Senhor faça uma obra de ministração. O Senhor está presente aqui entre nós. E quando o Senhor está presente, o Senhor faz toda a diferença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? O contexto, para a gente entender o que estava acontecendo, Paulo escrevia esta segunda carta aos Coríntios. Na realidade, essa é a terceira carta que ele escreveu. A primeira carta aos Coríntios se perdeu. O que nós temos é a primeira e a segunda carta. Na verdade, a segunda e a terceira, né? E Paulo, ele trabalha sobre um assunto muito difícil para a igreja de Corinto. Os falsos apóstolos estavam tentando desfocar a igreja de Deus daquilo que Deus tinha para eles. Eles desfocavam a fé dos coríntios, se posicionando de uma maneira extremamente negativa de ataque ao apóstolo Paulo. E ele, com firmeza, responde com essas palavras. E é interessante porque Paulo, ele começa nesse texto a responder àqueles que o criticavam. Então você vê que esse assunto de crítica na igreja tem desde aquele tempo. Se fizeram com Paulo, ainda mais com você, né? Com a gente. Alguns de Corinto diziam que Paulo tinha duas caras. Que Paulo tinha, agora sim, né? Que Paulo tinha duas caras. Que ele era extremamente manso quando estava presente, mas quando ele escrevia as cartas, era durão. Ou seja, eles estavam querendo dizer que Paulo tinha duas caras e agia segundo os seus próprios interesses. E, obviamente, Paulo dá uma resposta da sua conduta, dizendo que, primeiro, que tudo aquilo que ele escrevia e toda a sua vida provinha do poder de Deus. No versículo 3, que está aí, a gente diz assim: Paulo utiliza a palavra carne, pode observar que no grego a palavra sarx, de duas maneiras diferentes. Ele fala sobre a carne, significando que ele era um ser humano, carne, a Bíblia fala de carne de várias maneiras. Aqui ele está falando que ele era carne, que ele era um ser humano como qualquer outro, mas também ele diz segundo a carne, ou seja, segundo os impulsos da nossa natureza pecaminosa. É como se ele dissesse: eu sou um ser humano como um corpo humano, mas nunca me deixo dominar por motivos puramente humanos. A vida de Paulo era vivida por Deus e para Deus. E é muito interessante a gente verificar no texto também que Paulo utiliza uma série de termos militares. Ele fala fortalezas, armas, lutamos, destruir, se levanta contra, cativo, querendo mostrar que existe uma guerra espiritual por detrás de todas essas questões emocionais também. Por isso, Paulo nos desperta que a luta também tem que ser travada na esfera emocional. Paulo mostra que as suas armas não são forjadas pela soberba, não são forjadas pelos seus interesses próprios, nem pela arrogância humana, que as nossas armas não são humanas, e sim espirituais. É isso que ele está querendo dizer. Nós temos armas espirituais, nós temos autoridade sobre os demônios, nós temos a palavra, nós temos a oração. São armas que Deus nos dá como igreja para essa batalha na esfera espiritual. E no versículo 4, Paulo diz que ele está equipado para enfrentar e destruir toda inteligência de sabedoria e orgulho humano. E a primeira coisa que eu gostaria de verificar com os irmãos, dando introdução a esta série, é que o objetivo de Satanás é conquistar a nossa mente. O objetivo de Satanás é conquistar a nossa mente. Nesse versículo 5, Paulo diz que ele usava as ferramentas poderosas em Deus para esmagar as filosofias contrárias à fé cristã. Desde aquele tempo já havia filosofias contrárias à fé cristã,
E Paulo diz que essas filosofias devem ser derrubadas e levantadas quando levantadas contra a verdade de Deus. E até o dia de hoje se levantam filosofias contrárias à verdade de Deus, e Paulo diz que elas devem ser destruídas. Paulo fala de levar o pensamento cativo. Levar o pensamento cativo. Vou até voltar aqui, ó. Ele fala sobre levar o pensamento cativo a Deus. O que significa isso? O pensamento cativo do homem é influenciado por algo. Sempre o nosso pensamento será cativo. Pelos pressupostos, pelo erro ou pela verdade. Presta atenção no que eu vou te dizer. Alguém sempre será o senhor da sua mente. Não tem como você ficar num campo neutro. Alguém será o senhor da sua mente. Perceba você isso ou não, tenha você uma mentalidade dessa maneira ou não, alguém sempre será o senhor da sua mente. Ou Jesus Cristo, senhor da sua mente, ou o diabo será o senhor da sua mente. Sempre alguém fará a sua mente cativa. Ou Jesus, ou o diabo, não há um campo neutro. E Paulo deixa claro que o seu alvo era levar todos aqueles que estavam sendo ensinados agora a terem o seu pensamento cativo no Senhor. Que todo raciocínio, que todo argumento, que toda ideologia fosse submetido a esse pensamento de Jesus Cristo como Senhor. Seja o absolutismo, o relativismo, o ateísmo, o darwinismo, a teologia liberal, tudo aquilo que quer de alguma maneira conquistar a nossa mente. Tudo isso, todo esse argumento deve ser destruído. Presta atenção. Toda verdade que se levanta, tudo que se levanta como um pressuposto de verdade, tentando se opor à verdade de Deus, deve ser destruída pela verdade de Deus. Não é a gente brigando, não é a gente saindo no tapa com quem não acredita em Deus, não. É através dos pressupostos do erro, existe a verdade de Deus. Então a verdade de Deus, ela é absoluta. Quem define a verdade? Não são os influencers, não é o professor da universidade, nem as mídias sociais. Quem define a verdade é a palavra de Deus. Ela é a verdade. A Bíblia não contém a verdade. A Bíblia é a verdade porque é a verdade de Deus. E como se formam as fortalezas interiores? Como se formam as fortalezas interiores? Existe uma maneira. E aqui tem uma foto que eu quero mostrar, que esse é uma fortaleza, um castelo. Eles foram construídos durante anos. Esses castelos daquele tempo, no tempo de Paulo, diferente de hoje, que nós temos todo o maquinário mais rápido, mas eram pedras construídas durante muito tempo. Pedra sobre pedra, ao longo do tempo, essas fortalezas eram formadas. Assim, Satanás edifica em nossas mentes fortalezas espirituais ao longo dos anos. Ele não tem pressa em fazer isso. Pedra sobre pedra, até que se transforma numa grande muralha. Quando isso começa? Geralmente isso começa na infância. Até porque, na nossa ingenuidade, não percebemos que essas mentiras do diabo são colocadas sobre a nossa vida, e nós não nos apercebemos que isso vem do diabo, por isso ele fica mais livre para nos influenciar com as suas mentiras devastadoras. Jesus identifica Satanás como um grande mentiroso. Em João capítulo 8, versículo 44, diz assim: Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira.
Satanás, com suas mentiras, produz traumas, feridas, complexos em nós, que se tornam fortalezas e impedem a entrada libertadora de Deus. Eu vou dar um exemplo hipotético, obviamente. Imagine um rapaz, uma moça, eles estão, ele é adolescente ainda, ele está varrendo a sala, porque a mãe pediu para varrer a sala. Como o adolescente varre a sala? Uma vassoura na mão e a outra no celular, obviamente, né? Então ele está varrendo e descuidadamente acaba tocando naquele vaso. Mas não é qualquer vaso. É aquele vaso que a mãe tem de estimação, que veio da avó. Sabe aquele vaso preferido? Derruba o vaso e o vaso cai, quebra. A mãe, no momento de nervosismo, fala: mas menina, você não presta atenção, não consegue fazer nada direito. E a menina entende, decodifica da maneira dela: sou uma imprestável. Foi isso que a mãe falou? Não. É como ela entendeu. O que é isso? Uma mentira. Uma pedra colocada pelo diabo. E aí, no mesmo dia, a irmã da menina está fazendo alguma outra coisa e a mãe a elogia. E essa menina entende: a minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim. Isso é uma verdade? Não, é uma mentira. Outra pedra. E aí ela vai se tornando uma pessoa que vai ficando rebelde, vai ficando difícil. Por causa disso, a mãe a põe de castigo, a disciplina, de alguma maneira, e ela entende: minha mãe não gosta de mim. Isso é verdade? Não. É uma mentira. Mais uma pedra colocada. E ela vai ficando uma pessoa amarga, vai começando a acreditar nessa história, vai se tornando uma pessoa difícil. Sabe aquele porco espinho gospel, né? Aquele que você tenta chegar perto e sempre... aquela pessoa difícil. Vai ficando amarga, difícil nos relacionamentos, e isso faz com que as pessoas se afastem dela. E ela chega à seguinte conclusão: ninguém gosta de mim. O que é isso? Mais uma pedra, mais uma mentira do diabo. Pedra sobre pedra, ao longo dos anos, alguns de nós vão acreditando naquilo que o diabo vai semeando em nosso coração e na nossa mente. E vamos entendendo as coisas de uma maneira deformada, e isso se torna a base dos nossos relacionamentos. Isso determina a nossa maneira de ser. Por isso, Jesus contrasta a sua obra com a obra do diabo. Em João 10,10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vamos repetir essa segunda parte? Eu vim, vamos lá. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É isso que Deus tem para nós. Não somente vida, mas uma vida plena, liberta de toda mentira do diabo. E eu dei esse exemplo, mas eu já conversei com gente que veio me falando: eu sou um azarado na vida. Tudo para mim é mais difícil. Por que Deus permite que a minha caminhada seja mais difícil com as outras pessoas? Essas fortalezas espirituais faz com que ele não veja também as lutas que outras pessoas têm. Faz com que a pessoa se veja de uma maneira vitimizada, na autocomiseração. Ele não consegue enxergar as coisas boas da sua vida porque ele está bloqueado pelas fortalezas espirituais. E Jesus quer nos libertar dessas mentiras, dessas fortalezas. Em João capítulo 8, 32, ele declara: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus nos traz a verdade, ele é a verdade. Vamos repetir João 8, 32, todos juntos? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus nos chamou para sermos livres, libertos de todo tipo de atadura, de feridas, de fortalezas espirituais. Há duas fontes geradoras de pensamento: Deus, que é dono da verdade, e Satanás, com as suas mentiras.
E por acreditarmos nas mentiras, alguns mesmo convertidos, mesmo amando a Deus, ainda sofrem com uma vida de abatimento, de ressentimento, de feridas, deprimidos, abatidos, com uma vida sem brilho, não desfrutando da vida plena que Deus tem para nós. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui é discípulo do Senhor Jesus? Se você é discípulo de Jesus, você é uma pessoa liberta. Viva como alguém livre. Foi para isso que Deus nos chamou. Destruindo argumentos e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Nós vimos no versículo 5, Paulo falando, se levantando contra toda pretensão. O que significa pretensão? Essa palavra, no dicionário, significa arrogância e vaidade. Vaidade significa tudo aquilo que é vão. Tudo aquilo que é vão é a vaidade. Por causa dos complexos, das feridas, a pessoa, na sua vaidade, cria uma casca de proteção. Ela tenta esconder aquilo que ela tem de mal através daquilo que é vão. Como um tipo de compensação pelos abusos, pelos traumas, pelos complexos. Por exemplo, alguém ofende uma pessoa. Se ela é segura, se ela tem autoconfiança, ela fica tranquila. Ela sabe que o problema está no outro. Mas, se ela tem ainda uma fortaleza na sua vida, essa vaidade, o que ela faz? Ela não leva desaforo para casa. Eu brigo, eu grito, eu ofendo, eu bato da mesma maneira. Por quê? É a vaidade. Ela não está ainda totalmente equilibrada na sua identidade com Deus. Vaidade. Ciúmes. Alguns dizem que ciúmes é uma prova de amor, né? A Bíblia fala que é pecado. O ciúmes o que é? O ciumento é um inseguro. O ciumento é alguém que não tem facilidade em lidar com uma famosa competição. O ciumento é aquele que tenta manipular através dos seus ciúmes. E por causa disso, ele fica agressivo, ele insulta. O que é isso? Vaidade. Por que falar mal dos outros? Quem fala mal dos outros está tentando o quê? Desviar a atenção de si mesmo. Vaidade. Ele está tentando fazer uma compensação. Aquele lá é ruim, mas eu sou o cara. Todo sentimento de superioridade acaba escondendo exatamente uma inferioridade. Ele quer exaltar suas virtudes para compensar sua autoimagem negativa. Vaidade. A pessoa tem dificuldade em confessar os seus pecados. Por que tem dificuldade em confessar os seus pecados? Imaginem se descobrem quem eu sou. Quer manter a aparência, quer manter aquela imagem do espiritual. Chega para ele e pergunta, como é que estão as coisas? Está tudo bem, graças a Deus, tudo na bênção. O negócio está pegando fogo, arrebentando tudo avesso, mas tem que manter a aparência. Quem confessa tentações, evita confessar pecados, mas ele não pode sangrar. O mito não pode sangrar, ele não pode mostrar quem ele é, porque ele tem que viver dentro da aparência. O diabo quer destruir a imagem de Deus em nós. E tudo isso acontece na esfera interpessoal, dos relacionamentos na igreja, conjugal, na família, em todos os lugares onde podemos estar. O diabo quer destruir a obra de Deus em nós, a imagem de Deus em nós. Deus é alegria, Deus nos ama e tem um propósito para cada um de nós, mas o diabo quer destruir essa imagem de Deus em nós. Por isso, Paulo diz que as nossas armas são poderosas em Deus. E em Deus, nós não precisamos agir como o inimigo agiu, de destruindo pedra sobre pedra. Deus não precisa disso, porque as armas de Deus são poderosas para destruir de uma vez e tudo
Tudo aquilo que o diabo tem feito, Deus pode destruir. Toda obra que o diabo fez durante anos, Deus pode, através do seu poder, instantaneamente derrubar esta obra, porque ela é poderosa em Deus. Por isso ele diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. As armas de Deus são a verdade, poderosas para derrubar todo tipo de fortaleza. Nós vamos, durante esta série, tratar muitos assuntos. Não dá tempo, obviamente, da gente tratar tudo hoje. Vamos falar sobre identidade, sobre perdão, sobre depressão, ansiedade. São muitos temas que nós vamos falar. Mas eu não poderia deixar de fora, na introdução, algo tremendamente importante que se levanta como um dos fatores principais de fortalezas espirituais, que é o pecado. Uma enfermidade invisível, porque nem sempre ela aparece. Pecado, nós sabemos, é transgredir aquilo que Deus chama de santo. No grego, amartia, errar o alvo. A essência do pecado é a sua independência a Deus e a sua palavra, do tipo: eu vivo como eu quero, eu ajo como eu quero, não tenho que dar satisfação a Deus, eu vivo da minha maneira. Isso é o pecado. Mais do que aquilo que nós fazemos, é a nossa rebelião interior em relação a Deus. E desde que o pecado entrou no mundo, nós deixamos de ser aquilo que Deus queria que nós fôssemos. O pecado nos desforma. E alguns buscam uma compensação. Já que eu estou sofrendo, já que eu passei na vida por tudo isso, eu tenho direito a pecar fazendo determinadas coisas. Talvez foi um dos assuntos que eu mais tratei em aconselhamento durante a pandemia, foi exatamente isso. A pessoa pensando assim: já que eu estou passando por isso, já que eu estou passando por esse momento difícil, eu tenho direito à pornografia. Sem dúvida, bateu recordes, os problemas que até cristãos tiveram nessa área, num tipo de uma compensação. E quais são as consequências do pecado na nossa vida? O pecado, quando não confessado e tratado, se torna uma fortaleza espiritual. Presta atenção, a grande questão não é somente o pecado, mas o pecado quando não confessado e tratado. Jesus já deixou para o veneno um antídoto. 1 João 1,9 diz: se confessarmos, olha a condicionante, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2 fala: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, olha a condicionante, se todavia alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, o perdão de culpa, não somente pelos nossos pecados, mas do mundo inteiro. A grande questão é quando o pecado não é tratado, quando ele não é confessado. 1 João 6, que diz o texto: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quando há pecado, isso traz separação em relação a Deus. Isso traz dificuldade no relacionamento com as pessoas, com os irmãos e principalmente no relacionamento consigo mesmo. O pecado nos faz escravos de nós mesmos. Por isso hoje, se há pecados não confessados na sua vida, é fundamental que isso aconteça, para que haja libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando a gente começa a ouvir frases do tipo: eu não sinto mais o amor de Deus, Deus se afastou de mim, eu oro e nada acontece, eu tenho problema na igreja com um, com outro, o que é isso? Há um vínculo espiritual. Pecado pede mais pecado. A pessoa vai perdendo a alegria na vida cristã, a celebração. Vir aos domingos se torna um fardo. Ouvir a palavra, então, ele não vê a hora que a gente acaba com isso, para poder sair daqui desesperado. Os cânticos, não tem mais alegria, celebração. Ele não quer mais discipulado, ele quer viver do jeito dele, ele não quer participar mais dos grupos. Ele se torna uma pessoa sozinha, segundo os seus próprios interesses. E presta atenção, porque esse é o caminho de toda pessoa que vai esfriando espiritualmente. Isso vai acontecendo lentamente. Ele vai negociando os princípios de Deus, os valores. E chega uma hora, ele foge
do relacionamento dos irmãos, se esconde, ninguém encontra, nem por WhatsApp, e depois culpa os outros. Ninguém me procurou. Cadê o amor dos irmãos? Esse é o caminho do esfriamento espiritual, resultado do pecado. Há 4 maneiras da gente lidar com o pecado. A gente não vai ter condições de tempo de entrar nos textos. Mas eu lembro quando Davi pecou no seu adultério com Batseba, ele tentou esconder o seu pecado. Mandou matar o marido de Batseba, tentou esconder o seu pecado. Salmo 32, Davi diz assim: enquanto eu calei, os meus ossos se tornaram como podridão. Esmagaram-se os meus ossos, porque a sua mão pesava sobre mim dia e noite. A minha vida se tornou em sequidão, depressivo. Presta atenção, eu não estou falando que todo depressivo é por causa de pecado. Eu estou falando que a depressão pode ser um dos sintomas daquela pessoa que está em pecado. A pessoa se fecha, a pessoa não permite ser tratada, não permite ser restaurada. E esse silêncio é uma maneira como o diabo o mantém escravizado. Outro modelo é o modelo de Eva e o modelo de Adão. Você lembra lá em Gênesis 13? Deus chega para Adão e falou: Adão, o que aconteceu? Por que você pecou? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, faça-me o favor. Cruz credo. Olha só, foi ela quem me induziu ao pecado. É muito interessante porque em família tem muito esse lance de transferência, né? Senhor, olha a mulher, foi por causa dela. E aí, Eva, o que aconteceu? Senhor, a serpente, safada, me enganou. E aí, serpente? E não tem ninguém, fui eu mesmo. Quando a gente transfere responsabilidade por causa do nosso pecado, sempre foi o outro. Terceirizar a responsabilidade não é sinal de arrependimento. A quem você transfere responsabilidade quando você peca? Para os irmãos? Para o outro? Seus pais? Pastor? E o nosso alvo principal, né? O diabo. Porque ninguém defende o diabo. Então tudo... Não fui eu, foi o diabo. Não. Eu? Não, é o diabo. Como ninguém defende o diabo fica até contente. Puxa, eu não fiz nada, né? E no final estou levando a fama. Presta atenção. Pecado é uma escolha nossa. Nós escolhemos pecar. Ninguém é obrigado a pecar. Essa é uma decisão pessoal. Por que nós não somos obrigados a pecar? Porque Paulo já fala em Romanos 6, 17 e 18. Graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Em relação ao pecado, nós fomos o quê? Libertados. Você é discípulo de Jesus? Você é liberto do pecado. Nós não somos obrigados a pecar. Nós pecamos porque somos pecadores. Como assim? Nós somos pecadores. A Bíblia diz isso. Nós não somos obrigados a pecar porque a Bíblia diz que nós somos libertos do pecado. Então, transferir responsabilidade não resolve, nós precisamos do quê? De arrependimento e de confissão. Existe um outro modelo, que é o modelo de Saul. Em 1 Samuel 13, fazem alguns meses eu preguei sobre esse assunto, ele fala sobre a questão do relativismo, outra ideologia dos dias de hoje. Saul já era um precursor do relativismo. Ele pecou e o profeta Samuel chega para ele e fala: como que você fez isso? Você pecou diante de Deus. E o que o relativismo faz? Ele relativa o pecado. O que ele fala? Depende.
que é uma frase muito usada hoje. Depende do ponto de vista. Isso é a sua opinião. A opinião do outro é tal coisa. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Por exemplo, eu pequei. Por que eu pequei? Por que eu ofereci sacrifícios que não deveriam ter sido oferecidos? Porque, Samuel, você estava demorando. Porque o inimigo estava chegando, o povo estava com medo. Ele começa a justificar o seu pecado. E hoje, na nossa sociedade, a relativização do pecado também é algo muito claro. Porque eu pequei. Porque não tinha outra opção. Ora, isso aqui eu sei que não é certo o que eu estou fazendo, mas nesse país, com os políticos lá em cima roubando tanto, o que é isso aqui? O que é falsificar essa nota fiscal? Isso não é nada. Comprar esse produto pirata, isso aqui de contrabando, qual o problema? Os políticos roubam um monte. Tudo é relativo. Ora, cada um escolhe a opção sexual que quiser. Cada um tem o direito de ser aquilo que quer. Nós fazemos sexo antes do casamento, mas todo mundo faz. Isso é algo normal nos dias de hoje, então depende do seu ponto de vista. Qual o problema de eu me divorciar e casar com outra pessoa que seja mais legal, mais atraente? Eu tenho o direito de ser feliz. Tudo é relativo. E sabe qual é o grande problema? Se nós não temos um posicionamento firme bíblico em relação a isso, nós começamos a achar que essas coisas são normais. E a Bíblia nunca fala que isso é normal. Pode ser comum. Presta atenção, o que define aquilo que é normal ou que não é normal não são os valores desta sociedade, é a palavra de Deus. Porque para uma sociedade relativista, mais do que nunca a gente precisa de um Deus absoluto. E quando Deus se torna o nosso absoluto, todo mais se torna relativo para nós. Porque para nós o absoluto é Deus e tão somente Deus é a sua palavra. Por isso, existe somente uma solução para lidar com o pecado, que é o modelo de Deus. Provérbios capítulo 28, 18 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Para pecado existe um antídoto que é confissão e arrependimento. Se nesta manhã Deus está falando ao seu coração sobre áreas a serem tratadas e confessadas na sua vida, não leve com a barriga. Confesse-as diante do Senhor. Restaure a sua vida. Isso é fundamental para que essas fortalezas espirituais sejam quebradas. Quando não permitimos que isso aconteça na nossa vida, vamos levando uma vida dupla e farisaica diante de Deus, e em algum momento isso vai se revelar, em algum momento isso será uma pedra de tropeço para a sua caída. Trate o pecado como pecado. Nada de falar, Senhor, eu perdoo as multidões dos meus pecados. Para com isso, rapaz. Deixa o orgulho de lado. Vai lá e trata pecado como pecado. Dê um nome ao seu pecado. E aproprie-se da verdade de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, era muito interessante porque nesse texto, Tiago está falando, quando alguém está doente, deve chamar os presbíteros da igreja. Pô, ninguém veio em casa, estava doente. O que a Bíblia fala? Chame os presbíteros. O presbítero tem que adivinhar. Chame os presbíteros da igreja para que orem. E aí Tiago começa a falar sobre a questão da oração, mas ele diz assim nesse texto: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Havia uma prática na igreja primitiva, antes de orarem pelos enfermos, que os irmãos confessassem os seus pecados. Obviamente não na frente de todo mundo, mas para algum irmão mais maduro. Por quê? Porque eles já tinham um entendimento de que algumas, não estamos falando todas, mas que algumas enfermidades
eram produtos de pecado. O pecado também traz enfermidade física. O pecado também pode trazer enfermidade espiritual e enfermidade emocional. Então ele fala sobre a necessidade da confissão. Presta atenção, o grande problema é quando a gente deixa para lá. E a gente vai levando, por causa do nosso orgulho, como se nada tivesse acontecendo, e isso vai trazendo barreiras interiores, fortalezas interiores. E a Bíblia fala sobre a gente edificar com a verdade, edificando a mente com a verdade, o poder da verdade. A mente tem que ser edificada pela palavra de Deus. Se o inimigo quer tomar a nossa mente, nós precisamos das verdades de Deus para a nossa mente. Olha o que eu vou te falar. Deus pode usar um terapeuta, um profissional, como instrumento para te curar. Deus pode usar um psiquiatra, Deus pode usar um medicamento como instrumento de cura. Há determinadas pessoas que conversam comigo e eu, como pastor, vou até um ponto. Há determinadas coisas que eu falo, você precisa de um terapeuta. Eu vou falar algo aqui na minha opinião. É o Edmilson que está falando, não estou falando em nome da igreja, estou dando a minha opinião. Eu, particularmente, se tenho que indicar a algum profissional, algum psicólogo cristão, algum terapeuta, preferencialmente, eu indico um cristão que leva a Deus a sério. Eu não estou dizendo que profissionais terapeutas que não sejam cristãos não são pessoas capacitadas. Eu estou dizendo que eu, particularmente, me sinto à vontade de que esses assuntos sejam tratados por alguém que tenha uma cosmovisão cristã. Por isso, há essa indicação. Deus pode usar o terapeuta, Deus pode usar o remédio, Deus pode usar um psiquiatra, mas quem determina a cura é Deus. Porque só Deus cura. Só Ele tem um poder de curar. Ele pode usar tudo isso. Mas presta atenção, a nossa palavra de libertação não vem do terapeuta, não vem do medicamento, vem de Deus. Somente Deus tem o poder para curar, por isso a nossa esperança é nele. As nossas expectativas têm que ser corretas. Se a nossa expectativa é achar que essas coisas por si mesmas serão instrumento de cura, é equivocado. Só Deus pode trazer a cura definitiva ao nosso coração e à nossa mente. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Sumiu? Opa, voltou. Efésios 4, 22 a 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criados para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Diz que nós somos renovados no nosso modo de pensar e precisamos da justiça e santidade provenientes da verdade. Presta atenção. Nunca deixe a sua mente num estado passivo. Quando a nossa mente se torna uma mente passiva, é uma pista de aterrissagem para Satanás entrar. Como a nossa mente fica num estado passivo? Quando você começa a encher a sua mente demasiadamente com outras coisas que não são de Deus. Presta atenção. Você pode ver mídias sociais, você pode ver Netflix, você pode jogar videogame, você pode assistir o jogo de futebol, tudo isso. O grande problema é quando nós fazemos isso e não enchemos a nossa mente com aquilo que realmente importa. Enchemos a nossa mente demasiadamente com as mídias. Você pode ler romances, mas quando a nossa mente é enchida somente dessas coisas, nós permitimos um campo de aterrissagem em que não há algo concreto da palavra de Deus. Além disso, há algumas ações que são perigosas. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu estou meio para baixo,
E sabe, eu às vezes curto ficar meio para baixo. Eu gosto de chegar em casa, ficar sozinho no meu quarto, eu apago a luz, fico ouvindo Roberto Carlos. Não tenho nada contra o Roberto Carlos, deixando claro. Mas é a motivação da pessoa, aquelas músicas lentas. Eu fico ali, antigamente a gente chamava de fossa, né? Isso aí. Fica ali, naquela música, tal. Pode ser Roberto Carlos, pode ser o que for. Quando você permite que a sua mente fique nesse estado de passividade, ou então alguns que acordam no meio da noite, presta atenção nisso, gente que acorda no meio da noite, e aí fica no meio da noite e começa a ver aqueles problemas, e a dificuldade, e a gente perde o sono e faz isso. Nenhum de nós está imune a isso. Sabe quando eu faço quando eu acordo no meio da noite e não consigo mais dormir? Eu vou orar. Vou ouvir a palavra. Para de brigar com sono. Levanta e vai orar, rapaz. Deixa de ficar brigando e permitindo que esses pensamentos comecem a dominar sua mente. Vem aquele pensamento e aquele irmão. Ih, rapaz, aquele problema. E agora como é que eu vou fazer? E aquilo vai potencializando dentro da nossa mente, no terreno das suposições. A gente começa a criar coisas que não são concretas. Nessas horas, devemos reafirmar o valor da palavra de Deus. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus. Eu, particularmente, digo para vocês que eu entendo que não existe um livro mais terapêutico do que a palavra de Deus. O livro de Salmos é uma coisa extraordinária. E nós precisamos ler aquele salmo, ler a Bíblia e permitir que a Bíblia nos leia. Ele esquadrinha o nosso coração, como Felipe falou aqui do Salmo 139. O Deus que nos conhecia antes de nós nascermos, conhece todos os nossos passos. O valor da palavra de Deus. Sabe como eu faço na leitura da palavra? Eu leio a palavra, mas tem muitos trechos que eu leio em voz alta. Eu vou orando a palavra, eu vou lendo aquela palavra, eu vou crendo naquela palavra. O que Deus fala ali é verdade. Se Deus está falando aquilo, eu creio. Isso é verdadeiro. Não as mentiras do diabo, mas as verdades de Deus. Então, se expõe a palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós precisamos da palavra de Deus. Em vez de ocupar a nossa mente com outras coisas que não são a palavra de Deus, devemos permitir que ela se torne vida dentro de nós. E eu estou terminando e perguntando, com o que você enche a sua mente? Com o que você enche a sua mente? Enche a sua mente com a oração e com a palavra de Deus. Hoje estamos dando início a essa série. Cremos que Deus já está agindo. Cremos que Deus vai usar essa série como uma ferramenta libertadora em nossas vidas. Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida plenamente. Para isso que Deus nos chamou. Contra as mentiras do diabo temos as verdades que curam. Eu gostaria que nós orássemos agora.